podem ir abrindo a sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro de Marcos, o capítulo 10. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra bem simples para vocês nessa noite, porque eu estava buscando a Deus. É muito difícil quando a gente quer trazer algo e a alma da gente sempre mostra assim, tem isso. Não, deixa tudo de lado. Às vezes você já tem alguma coisa preparada e Deus vai lá e muda. Isso é legal. Essa dinâmica é bacana. Quando você vive essa novidade a cada instante. Quando você vai preparar uma palavra e Deus muda tudo. E foi como aconteceu, né? Eu queria convidar vocês a lerem lá o livro de Marcos, do capítulo 1 até o 16. Deixa eu ler aqui com vocês. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para o pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E, se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vocês devem estar se perguntando: o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu fiz essa mesma pergunta, mas já vamos clarear. No início desse episódio, dá para imaginar Jesus no meio dos discípulos. Vieram alguns fariseus e começaram a indagar Jesus, começaram a perguntar algumas coisas para ele, porque na verdade o que eles queriam? Eles queriam achar alguma resposta, queriam achar alguma forma deles não mudarem o que eles faziam. E ali a palavra diz que eles vinham e começaram. Jesus explicou 2, 3 vezes, e eles continuavam interrogando Jesus acerca disso. Tá, mas Jesus, mas como assim? Quer dizer que se eu estou com a minha esposa aqui, mas aquela mulher passou uma moça bonita ali, se eu quiser pegar ela para mim, não pode. Mas como assim? Não. Aí Jesus fala de novo: não pode. Isso é pecado. Adultério é pecado. Não, mas... E ficavam indagando Jesus. Não, mas... É pecado. Não pode. Em seguida,
a palavra diz que ele estava ali e apareceram algumas crianças. E os mesmos discípulos que estavam indagando a Jesus começam a repreender aquelas crianças. Não se aproxime do mestre. Papá, não se... Ó a bagunça. Aqui não é lugar de brincadeira. Cadê a tia aí que não cuidei? Chamando a atenção. E aí Jesus se mostra totalmente ao contrário do que eles esperavam. Ele desaprova essa atitude. Então, assim, o que é isso? Deixa elas virem. É interessante que aqui nós temos dois momentos. Eu vou falar de um, depois eu vou falar de outro. O primeiro momento é quando os discípulos, aqui fala os discípulos e os fariseus, né? Estavam juntos e eles começam a buscar uma forma de legalizarem a iniquidade. De fazerem Jesus aceitar que o que eles faziam, que o que eles queriam fazer, que o desejo do coração deles fosse permitido. Que Deus aprovasse isso. Deus aprovasse isso. Várias vezes eles falam isso. E aí, a gente parando para pensar, né, para quem estiver anotando, o título da mensagem é Como Crianças. Como crianças. A gente para pensar, quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Como esses discípulos, vamos colocar entre parênteses, religiosos, pessoas que viviam com Jesus, tinham Jesus praticamente o tempo todo do lado deles, mas não viviam a palavra que Jesus falava. Estavam ali, mas não viviam aquilo que ele pregava. E eles queriam buscar uma forma legal de errar. Mas quantas vezes a gente procura fazer assim? Até acerca, por exemplo, do adultério. Não, mas veja bem. Minha mulher, meu marido, não me dá bola, não sei o quê. Aquele irmão lá, aquela pessoa. Está errado. Adultério é pecado. Adultério é pecado. Jesus fala isso muito claro. Muito mais do que você se envolver com outra pessoa fora do casamento, muito mais do que isso, você simplesmente pensar sobre isso, você já está pecando. Jesus fala. Também uma coisa que é comum no meio, o calote. Pessoas que devem umas para as outras. Pessoas que compram e ficam devendo. Se apossam de algo e depois não quitam aquilo, não pagam aquilo. Isso é calote, isso é crime. No nosso Código Civil isso é previsto como estelionato, crimes de estelionato. E tem muita gente que faz isso. Meu irmão, ele vai entender. Ele não vai entender, querido. A palavra diz que a única coisa que nós devemos dever uns aos outros é o amor. Em nada deveis uns aos outros, apenas o amor. E tem muita gente que deve. Por irmão, mas é o irmão, ele vai entender. Não, outra hora eu pago. Não, mas não é assim. É uma coisa, isso é, e a gente fica procurando. Não, mas eu sei que eu estou devendo. Eu sei que eu estou devendo e Deus sabe, mas assim, Deus vai, querido, acerte. Acerte. Uma outra coisa, a mentira. Como é fácil a gente mentir. Uma mentirinha, bobinha. Tem uns que falam mentirinha gospel. Aquela que não faz mal, né? Agora já tem a mentira gospel, já tem tanta coisa. Querido, mentira é mentira, o pai da mentira é o diabo. Não importa qual seja. Você faltou com a verdade, você está errado. Nós temos que perceber isso. Outras coisas que a gente procura fazer, que a gente procura dar um jeito. Não, Jesus, mas veja bem. A lascívia.
Sabe aquelas brincadeirinhas de mau gosto? Aquelas brincadeirinhas com segundas intenções, às vezes você faz, né, com os homens com as mulheres com os homens, às vezes no trabalho, na faculdade, em outros lugares. Querido, nós temos que dar o exemplo. Você não é qualquer um. Eu estou diante de reis e sacerdotes aqui. Nós não podemos nos portar de qualquer maneira. O mundo age assim, nós não. Nós vamos contra essas coisas. Nós combatemos essas coisas. A forma que nós temos de fazer a diferença, de estabelecer o reino de Deus, é combatendo essas coisas. Combatendo. A fornicação. Quanta gente acha normal? Não, mas eu vou casar mesmo. Não tem importância. Daí? Isso é pecado. Não pode, está errado. Você se envolver com pessoas fora, antes de se casar. Querido, eu achei interessante uma vez um irmão, ele estava comentando abrindo um parênteses, por que Deus, já que, por exemplo, eu sou noivo, eu e a Raquel somos noivos, vamos casar, semana que vem. Por que de repente eu não poderia me relacionar com ela, ou antes do casamento? Ou por que eu não poderia me relacionar com uma outra pessoa antes dela? Qual o mal que há nisso? Mas eu amo ela, sei lá. Qual o mal que há nisso? A gente parando para pensar, esse irmão falou um negócio muito interessante. Deus, ele preza a fidelidade, porque ele não quer que haja comparação. Quando você vai para o casamento, quando você vai para um relacionamento com uma pessoa, isso eu já falo tanto para os jovens aí, futuros maridos, mulheres, futuros esposos que estão aí, como aqueles que pretendem, que vão se casar. Mas olha que bacana. Se você se relaciona com uma outra pessoa que não é aquela que você vai efetivamente se casar, quando você se relacionar com o seu marido ou sua esposa, você vai ter uma comparação. Não vai mais ser único. Não vai mais ser especial. Não vai mais ser aquela coisa, porque você tem parâmetro. Você criou um parâmetro. Você tinha uma pessoa antes, você tem uma pessoa agora e você se relacionou lá, se relaciona aqui. Aí você, mas aquela era melhor, ou era pior. Não, você é melhor, não, mas não é uma coisa de Deus, não é uma coisa que Deus quer. Ele quer que seja uma coisa especial, única, verdadeira, santa. Fidelidade. Eu conheço muitos casais que, em especial um, caminhava junto com a gente. E desde que eles eram junade, eles eram juniores, eles se guardaram um para o outro e foram crescendo, se tornaram adolescentes, jovens, finalmente adultos. Nunca nem se beijavam, nunca, se guardaram totalmente. Foi uma opção deles, algo que Deus deu para eles. E hoje eles são pastores. E é impressionante como Deus abençoa essa família. É impressionante. É impressionante como eles podem cantar essa música que nós cantamos agora. E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Você pode olhar para ele e vai dizer, Deus é grande. Todos hão de ver quão grande é meu Deus. Será que a gente pode cantar essa música e dizer, todos hão de ver quão grande é meu Deus através da minha vida? Será que quando a gente faz o nosso planejamento do dia a dia, quando a gente, agora este ano, estamos em 2014, será que a gente pensou primeiro no Senhor, o que tu tens para mim? Quais são os teus planos? Temos buscado tanto a presença de Deus, mas onde é que Deus se enquadra na minha vida? Se é que se enquadra, né? Se é que eu lembrei dele. Pastor, obrigado por ter lembrado aí. Vou botar aqui, vamos marcar. Tá todo o planejamento pronto já para daqui a 5 anos já. Aí você lembrou. Queridos, nós não podemos agir assim. E uma outra coisa é a negligência familiar. Aqui eu quero abrir mais um parênteses. A questão dos filhos.
Os dias de hoje, o diabo tem agido de forma intensa para destruir as famílias, todos sabem disso. Ele tem usado diversas áreas da sociedade para envenenar, para destruir, para criar cânceres dentro das famílias. Inclusive a nossa própria lei está sendo uma luta, existe uma luta espiritual muito grande para que não aconteça, para que não se legalize a iniquidade nesse país. Isso vai envolver quem? A nós, mas principalmente os nossos filhos. A responsabilidade da criação dos nossos filhos é nossa. Nós, pais, que temos que cuidar dos nossos filhos. E o que é a negligência familiar? É quando muitas vezes nós não damos limites para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles fazem o que eles bem entendem. Eles fazem as suas próprias escolhas. A limitação não vem de nós. O exemplo não vem de nós. A gente pensa assim, eu trabalho tanto, eu faço tanta coisa, eu tenho que suprir o lar. Tudo bem. Mas quando se trata de família, querido, você não tem uma segunda chance. É a única chance que eu e você temos de fazer a diferença na vida do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Se você errar, não tem volta. Com muita graça, talvez, nós não temos como errar. Por isso que Deus adverte tanto o planejamento familiar. Por isso que Deus adverte tanto a questão da conduta das famílias, dos pais, dos filhos, do marido, da esposa. Porque não podemos errar. E o que nós temos visto? Nós temos visto tantas pessoas que conhecem a Deus, que fazem a diferença, que demonstram através das suas atitudes, que demonstram através da sua vida, e da dos seus filhos, a presença de Deus, como é bom servir a Deus. Por outro lado, ainda existem muitos pais que são negligentes, às vezes por causa de educação, por causa da forma como foram criados, e trazem isso consigo. Mas querido, isso é grave. Filhos serão sempre filhos. Os limites nós temos que dar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o filho que não é corrigido, ele vem a envergonhar a sua mãe. E ele faz isso. Às vezes quando a gente quer ser bom demais, evitar, não corrigir, né? Corrigir, que eu digo, querido, é você chamar mesmo para uma conversa. Você é a favor de levá-lo em tantos lugares, mas quando tem coisas na igreja você não, já vai no domingo. Mas como está? Por que assim? Se nós não colocarmos limites, o mundo vai dar limites. O diabo vai dar limites para eles. E quais são os limites que o mundo dá? Queridos, nós não podemos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que agir, e é agora. Não importa qual a idade do meu e do seu filho. Eu tenho 3 lá em casa. Porque eu amo. E a minha correção demonstra o quanto eu amo eles. Mas, para isso, nós temos que ser exemplos. Fecha parênteses. Não sei se todos conseguiram ler ali. Eu não consegui encontrar dublado esse vídeo. Mas ele fala exatamente a criança dizendo: pai, tudo que tu está fazendo eu estou vendo. Eu estou te observando em tudo. Os teus acertos, os teus erros. Aquilo que você fala, você cumpre. Se realmente você ama Deus. As suas atitudes, o que você julga correto, se você age de acordo com isso. Eu estou te observando. A tua influência na minha vida, na minha profissão, quando eu crescer. Somos nós, eu e você. Quanto tempo nós temos investido na vida dos nossos filhos, em termos de acompanhamento, tete a tete, conversar, trazer junto, educar, né?
Então tudo isso, então esse vídeo eu achei muito interessante, mas eu não consegui dublado. Vamos para frente. Agora vem a parte, então, das crianças. Jesus, ele, então, discutiu com os discípulos e eles queriam, porque queriam achar uma forma de poder errar, de fazer as coisas erradas sem estar errado. E de repente aparecem umas crianças lá, naquela multidão. E aí, os discípulos repreendem as crianças. Não. Aqui não é lugar de brincar. Aqui, não. Pode sair, não é lugar de brincar. E aí Jesus diz: em verdade vos digo que se vocês não forem como elas, vocês não entram no reino de Deus. Mas, opa. Eu entendo, queridos, que o que nós temos vivido hoje, é algo muito sério. Muito sério. Deus tem nos levado a um nível muito alto de relacionamento com Ele, de presença de Deus. Isso exige algumas renúncias, algumas abnegações de cada um, exige. Mas nada que eu e você não possamos fazer. Nada que seja assim grave. Mas o resultado disso vai ser algo tremendo, algo forte, algo impactante, não somente na minha e na sua vida, mas na vida de todos que estão ao meu e ao seu redor. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus nos escolheu para estar aqui chamar? Deus está neste lugar. Por que Ele escolheu? Não sei. Mas é uma realidade. E esse tempo já começou. Foi declarado sobre este lugar, sobre a minha e a sua vida. E aí, essa questão de ser criança, eu comecei a observar o seguinte: Jesus ele nos ensina a sermos como crianças. Criança aqui no sentido não de sermos imaturos, não de sermos irresponsáveis como as crianças, não. Mas eu vou destacar algumas características para vocês entenderem. Primeiro, a criança ela é espontânea. Em qualquer lugar, ela expressa aquilo que ela sente. E não o sentimento dos outros ou o sentimento pelos outros. Você pode ver, você pega as crianças, estão aqui dançando aqui na frente, elas não estão nem aí para você. Se elas entendem que Deus está aqui, se elas vivem aquilo, elas dançam em qualquer lugar. Meu filho às vezes está em lugar público e começa a cantar as músicas e ele não está nem aí, ele é espontâneo. Isso parte do coração dele, isso é sincero, isso é algo verdadeiro. Ele não está preocupado que ninguém está vendo ele não quer agradar ninguém. Não existe respeito humano na criança. Existe o respeito, se o pai ou alguém chega e chama atenção, claro que ela vai se retrair, mas ela não vai deixar de fazer porque você está ali. Espontaneidade. A criança, ela é espontânea. Deus deseja que nós sejamos espontâneos na presença dEle. Que nós não venhamos de uma forma mascarada, de uma forma qualquer na presença dEle. Mas que a gente venha de uma forma espontânea. Senhor, eu não estou bem, mas eu vou sair daqui melhor. Ou Senhor, eu estou muito bem, aconteceu isso, eu estou feliz. Não, mas eu vou ficar porque pouco que os irmãos vão pensar. Pare com isso. Seja espontâneo, como uma criança. O que mais que uma criança é? O que mais que ela representa? A criança, ela é ingênua. Ela não tem sofismas, ela não tem ideologia, ela não tem religiosidade, ela não tem dúvida no seu coração. O que você declara para ela é verdade. A criança ela é assim. Sabe, se você disser assim, olha, isso aqui é doce que nem um algodão doce. Não vai lá que vai
Não vai lamber aquilo lá. Ela pode até ficar meio assim, mas ele vai ficar olhando, ele vai querer vir aqui lamber. Porque é ingênuo. E parece, ele vai ligar que tem talvez seja de açúcar aquilo ali. Ingenuidade. Essa característica tão importante. Deus quer que nós venhamos a passar tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que pensam acerca de você. E aquilo que Deus fala é verdade, nós já experimentamos isso. A criança não experimentou nada ainda, mas ela acredita. Nós já experimentamos tanto e nós não vivemos, nós não cremos. Nós deixamos passar, nós relutamos. Ingênuos. Senhor, é assim, então é assim. Ponto. Glória a Deus. Uma outra coisa que a criança ela tem uma alegria nas pequenas coisas. A criança, ela sai de casa, ela se alegra, ela olha, ela vê um passarinho, ela fica feliz. Ela olha o sol, ela vem olhando o sol, ela olha as flores, ela diz oi para o amiguinho dela que está indo para a escola. Aquilo faz toda a diferença na vida dela. O cachorrinho dela, se tiver. Pequenas coisas, ela importa a vida dela. E ela dá grande valor a isso. Não como nós, adultos que passamos, parece uma locomotiva, né? Acorda e vem passando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e não vê metade das coisas muitas vezes, e a gente vive uma vida sempre correndo, como diz, atrás da máquina, nós nunca vamos alcançar esse negócio. Pequenas coisas, você saborear as pequenas coisas, se alegrar com aquilo que Deus tem te dado. O passarinho, o sol. Aprenda com o seu filho, seu sobrinho, sua filha, aprenda com ele. É muito legal. A criança também ela é simples. Tudo que a criança faz é simples, mas é profundo. Ela emprega o coraçãozinho dela naquilo. Se você pede para ela, você pega uma criança e você, olha, faz um desenho para mim. Ela vai pegar os lápis, jogar tudo em cima da mesa, vai se concentrar e fazer, vai ser um rabisco, mas aquilo foi profundo. Uma coisa simples, mas profunda. Profundidade. Se você pegar uma mãe, principalmente essas mães babona aí, tem mãe babona aqui, não? Tem, claro que tem. Qual é a mãe que não baba pelos seus filhos? Tem pai babão também, né? Imagina o seu filho vem no dia, que nem aqui na IBI, faz o trabalhinho, aí traz o desenho e traz para você todo aquele rabisco todo meio esquisito. Olha pai, isso aqui é a muralha de Jericó, esse aqui é Josué, esse aqui é a arca, tu só vê um quadradinho, uma bolinha, uma coisa, e ele explicando o desenho, eu disse, uau, aquilo para você tem valor. Você pode vir com uma pintura de Van Gogh, ele não tem tanto valor quanto aquele desenho do seu filho, que ele fez com tanto empenho, simples, mas para ele foi tudo. Assim é Deus conosco. Nós queremos fazer as coisas de Deus de uma forma, uau, mas Deus quer a nossa simplicidade, o nosso empenho, a nossa profundidade naquilo. Você quer um exemplo? Vou dar a você um exemplo. Se você precisa, Deus toca no seu coração para você falar de Jesus para alguém. Um familiar, um colega, um parente, um amigo. E você diz, mas eu não fiz escola teológica, eu não li a Bíblia hoje, eu não... Queridos, não precisa. Não é que não precisa. Claro que precisa, mas não é isso que vai fazer a diferença. É o Espírito Santo que habita em você. Aquilo que você tem recebido dia após dia nessa casa, para que você faça a obra de Deus é suficiente. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa crer naquilo que você tem recebido. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos lembrará
daquilo que vos tenho dito. Não é assim? Por isso nós vamos começar agora a ler a Bíblia. Vamos fazer uma jornada bíblica. Vamos detonar essa Bíblia em 10 meses. Vai ser bênção. Querido, isso é bênção para a sua vida. É bênção demais. E você vai ser chamado a impactar aqueles que estão ao seu redor. Vai prestando atenção aí. Uma outra coisa que a criança ela é intensa. Eu não sei quantos filhos de vocês, mas o meu filho é intenso. Tudo que ele faz, até o jeito dele falar, às vezes, calma, mais baixo. Ele é intenso. Tudo que ele faz é com intensidade. Por quê? Porque tudo que ele está vivendo é novidade. Ele nunca experimentou. Então ele faz aquilo, é uma novidade aqui, é uma novidade ali. Então tudo ele faz com intensidade, com alegria. Ele não está preso à rotina, ele não está preso a nada. Ele quer viver aquele momento. E Deus quer que a gente seja assim também. Expectativa. Você vem para a casa de Deus como? Qual a sua expectativa do seu coração? Ou você vive uma novidade de vida? O que Deus tem para mim hoje? Eu sei que é muito bom. Vai ser power. Uma coisa que move a mão de Deus é a sua intensidade em se relacionar com Ele. É a sua intensidade. E a presença de Deus está neste lugar. Mas recebe aquele que quer receber. Recebe aquele que tem expectativa em Deus. Que veio para este lugar sabendo que Deus está aqui e que vai receber da parte de Deus. Que Deus não é homem para que minta. Intensidade. O quanto eu e você temos sido intenso nas coisas. E não digo somente nas coisas de Deus. Em tudo. Acabei de falar da vida familiar. Será que nós temos sido intensos no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos parentes? Será? Ou não? Uma outra característica, a criança, ela não percebe os perigos que estão à sua volta. Não sei quem viu na internet essa semana, tinha uma criança num parapeito num prédio de 12 andares, ela brincando ali. Ela não percebe o perigo. Ela não tem noção das coisas. Né? Não importa o que ela faça, ela não tem o limite. Ela não sabe qual é o limite. Quem vai dar o limite? Eu e você, que somos os pais. É nós que vamos dar o limite para ela. Senão ela não sabe. Se você largar os seus filhos, eles... Não, mas ele vai. Ele não vai. A palavra diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Quem tem que ensinar? Eu e você. Eu e você temos que ensinar os nossos filhos. Não é a igreja. Não é o pastor do Junad. Não é o líder do grupo familiar. Não é a escola, o professor da escola. Não é. É eu e você. É nós que damos limites. Por quê? Porque eles não têm noção do perigo. E o diabo sabe disso. E o diabo faz com que, além disso, além deles não terem essa noção do perigo, ele ainda camufla o perigo. Ele coloca aquela tampa em cima do buraco, aquela redezinha, faz aquela camuflagem para ele passar em cima e cair. Se tivesse só o buraco, ele já cairia, porque ele não tem medo. Mas o diabo ainda coloca sabe, aquela galhada em cima, assim, você não vê o buraco. Nós temos que estar atento a isso. Então a criança não percebe o perigo. Uma outra característica, a última, a segurança da criança está nos seus pais. Não importa o que acontece ou aonde acontece, ele sabe que os seus pais estão em casa, esperando ele. A segurança dela está em mim, está em você. Nós somos a segurança deles.
E assim como nós somos a segurança dos nossos filhos, Deus quer ser a nossa segurança contínua. Se o seu filho está na rua, está voltando da escola, e acontece alguma coisa com ele, ele briga com um amiguinho, alguma coisa, ele sabe que ele pode correr para casa e você está lá e vai ampará-lo. Assim Deus quer fazer. Se nós tivermos uma adversidade, se nós tivermos uma luta, Deus está nos esperando. Deus está conosco ali naquele lugar. Basta nós chamarmos. Pai, está ali. Essas 7 características que eu elenquei aqui, vou repeti-las. Primeiro, a criança é espontânea. Segundo, a criança é ingênua. A criança tem uma alegria nas pequenas coisas. Ela percebe os pequenos detalhes. A criança é simples. Tudo que ela faz é com intensidade. Ela não percebe os perigos à sua volta. E a segurança dela são os pais. 7 características que Jesus quer que eu e você tenhamos, como as crianças, para que nós possamos entrar, para que nós possamos receber o reino de Deus na nossa vida, para que nós possamos experimentar das coisas maravilhosas e tremendas que Deus tem preparado para mim e para você. Coisas que não se veem, coisas que a traça não corrói, a ferrugem não pega, o ladrão não rouba. É essas coisas que Deus tem para mim e para você. E como é que se faz isso? Essa novidade de vida, esse algo que Deus tem para mim e para você, nós só conseguimos buscando a Deus através do Espírito Santo. Não tem outra forma. Não existe macete, não existe caminho, atalho, não existe. Existe somente uma forma: buscar a Deus incessantemente, com intensidade, crendo naquilo que Deus tem falado. Porque é muito fácil nós colocarmos empecilhos, é muito fácil nós falarmos as coisas, nós falarmos contra até. Muita gente que fala, não concordo muito com esse negócio do cai aqui, cai ali, não sei o quê, e pai, eu não entendo, não sei. Querido, isso não é nada. Isso não é absolutamente nada. Não é o foco. O foco é aquilo que Deus faz na sua vida e na minha vida, quando você sai daqui. Porque não é aqui dentro que nós temos que ser igreja. Você sabe disso. Aqui dentro é fácil nós virmos, adorarmos a Deus, cantarmos, nos abraçarmos, dizermos uns aos outros que nós amamos. Né? Mas e lá fora? Como é que está a minha e a sua vida? Como é que nós temos agido? Nós temos feito a diferença. Nós temos colocado em prática aquilo que nós temos aprendido. E aí nós queremos cobrar dos nossos filhos algo que nós não cremos. Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que crer. Nós temos que ir na frente. Nós temos que dizer, filho, vem comigo. Eu sempre falo para o meu filho, filho, hora do culto é hora de você se derramar na presença de Deus. Não faz mais nada. Eu não trago nem celular para a igreja. Eu não quero ser perturbado. Porque é o meu momento com Deus. Eu tenho outros momentos, mas aqui é especial. Aqui a igreja se reúne. Nós vamos cultuar a Deus. Vamos exaltar o nome dEle. Isso é mais importante do que qualquer coisa para mim. Ele tem aprendido isso. Do jeito dele. Dentro da perspectiva dele. Estamos semeando, estamos ensinando. Nós temos que ser assim. Ler a palavra, orar, falar. Você chega em casa e começa a falar mal do culto. Começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do irmão. Começa isso, e o teu filho está ali do lado.
Ah, pois é, mas... Aí, filho, vamos para o culto. Pô, tu acabou de falar mal da irmã, do irmão, do não sei o quê. Fala um monte de coisa, a palavra não lembra bolhufas. Teu filho está vendo. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. É tempo de nós crescermos. Eu creio, queridos, que 2014 é um ano que nós vamos conquistar muito para Deus. E é isso, é eu e você. Não é só eu, não é só o Sérgio. O pessoal às vezes tem uma visão de que eu e o Sérgio, ou os pastores aqui, não somos nada. Estamos aqui fazendo aquilo que temos visto, entendido que é para nós fazermos, aquilo que nós temos entendido, nós estamos fazendo. Mas é preciso avançarmos juntos. Vocês fazem parte desse projeto. Quem faz parte desse projeto? Quem crê nesse projeto? Com intensidade. Amém. É isso mesmo. E você vai se surpreender, querido. Você vai se surpreender. Eu creio. Eu creio. Nós vamos ouvir muitos testemunhos daquilo que Deus vai fazer. Deus já tem feito maravilhas, já temos ouvido. Mas nós vamos ouvir muito mais. E prepare-se, porque nós temos uma cidade para conquistar. Uma cidade inteira para conquistar. Isso é tremendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.